Outro questionamento, estou respondendo, é sobre manômetro, mas sobre a leitura no manômetro. Então, para ler o manômetro, há a necessidade que quem esteja lendo saiba primeiro o que é pressão atmosférica. Claro, um instrumentista tem esse domínio, mas existe outros profissionais que não estão bem seguros da leitura do manômetro. Então, o manômetro é exatamente o instrumento de indicação, de pressão. Em instrumentação, nós temos instrumentos diversos. Quando se leva para o assunto caldeira, compressores, vasos de pressão, que são muito utilizados na indústria, há necessidade dos profissionais que lidam com essa instrumentação ter o domínio da leitura e entender exatamente o que significa a leitura que eles estão fazendo. Pois muito bem, então partindo do princípio, e quem está me ouvindo sabe o que é pressão atmosférica, para começar, quando os senhores olharem para o manômetro, os senhores estão lendo a pressão manométrica. Simples, né? Essa interpretação. Agora, existe a pressão absoluta. A pressão absoluta é exatamente a pressão que os senhores estão vendo no manômetro, mais a pressão atmosférica. Quando os senhores tiverem essa consciência, então os senhores estão sabendo ler o manômetro. Falta algum detalhamento. Então, a pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Claro que lá no manômetro os senhores vão observar duas escalas. Uma escala externa e uma interna. Normalmente a escala externa vai numa unidade kgf por centímetros quadrados, porque pressão, como os senhores sabem, é a razão ou a divisão entre uma força, que é expressa em kgf, e uma área, no caso aí, centímetros quadrados. A escala externa do manômetro que os senhores estão vendo na postagem aí. E a escala interna, ela pode vir em libras por polegadas quadrada. Ela pode vir por PSI, ela pode vir em quilopascal ou megapascal, alguma múltiplo ou submúltiplo de Pascal, porque em termos de leitura, em termos de legislação, em termos de norma,
a pressão quilopascal é exatamente a indicação internacional, aonde representa então a pressão. Mas normalmente o manômetro, no caso aqui no Brasil, ele tem uma escala em kgf por centímetros quadrado externa, pode ser MCA, pode ser uma unidade que nós tenhamos aqui no Brasil o domínio, a unidade de pressão. Mas o manômetro aqui em discussão é kgf por centímetros quadrados. E os senhores já sabem que a pressão que estão lendo é exatamente em pressão manométrica, que é a pressão que está mostrando no manômetro. E a pressão absoluta é a soma da pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Não aparece a pressão atmosférica no visor do manômetro, mas a nível do mar. A pressão atmosférica é 1 kgf por centímetros quadrados, ou o equivalente, em outra unidade. Agora, há de ter o cuidado de quando for ler. Aí você está observando aí no manômetro que tem o 4, aí tem um traço saliente entre o 4 e o 6. Esse traço mais saliente representa 5 kgf por centímetros quadrados, que está entre o 4 kgf por centímetro quadrado, que apareceu 4, e o 6, que apareceu 6 kgf por centímetros quadrados. E o traço saliente não apareceu, mas fica subtendido, quem olha, que ali é o 5 kgf por centímetros quadrados. Agora, os senhores têm que observar que entre o 4 e o 5 foi dividido ficando 5 espaços. Cada espaço desse é 0,2 kgf por centímetros quadrados. Então, quando o ponteiro estiver passando do 5 e coincidindo no segundo traço, os senhores têm que ler 5,4 kgf por centímetros quadrados. Não é simples, e é simples, mas é preciso que saibam ler e entendam o que estão lendo. Uma outra coisa é exatamente na especificação do manômetro. Então, se você vai trabalhar com um equipamento que trabalhe com 8 kgf por centímetros quadrados, a escala desse manômetro tem que variar de pelo menos de 0 a 12 kgf por centímetros quadrados, que é para os senhores fazer a leitura em um terço médio da escala. Então, os senhores observem bem o manômetro que está aí na postagem.